Ellen Biscola, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar uma história para vocês que é no mínimo interessante. Essa história, quando eu ouvi pela primeira vez, fez eu repensar em muitas crenças, muitas coisas que eu achava, que eu sabia, que eu tinha certeza, e eu tenho certeza que você vai também repensar muitas coisas. No mínimo, você vai querer sondar os mistérios insondáveis. Então, eu quero contar para vocês hoje a história do Carl Eden. Ele nasceu no dia 29 de dezembro de 1972 e é o terceiro filho do casal James e Valerie. Desde pequeno, Carl ele se destacava por ser diferente dos irmãos. Fisicamente, ele era ruivo e tinha olhos azuis, enquanto seus irmãos eles tinham cabelo castanho e olhos mais escuros. A aparência física não era a única coisa que destacava o Carl dos seus irmãos. Aos 3 anos de idade, o Carl começou a falar coisas que deixavam os pais dele muito confusos. O Carl dizia que ele era um piloto da Força Aérea Alemã e que ele era um piloto de um avião bombardeiro na Segunda Guerra Mundial. Ele dizia também que esse avião foi abatido e na queda ele acertou uma janela, que ele veio a falecer nesse acidente. Ele dizia detalhes sobre o avião, falava sobre o cockpit e os instrumentos, como tudo funcionava, e mencionou também um pedal vermelho que ele utilizava para lançar as bombas durante a Segunda Guerra, coisa que deixou os pais dele de cabelo em pé. O pai dele, então, muito interessado em saber de onde o filho tirava todas essas informações, porque até então eles nunca mencionaram esse assunto dentro de casa, nunca falaram sobre guerra, nunca colocaram filmes ou nada do tipo, não tinham livros. Então não tinha como uma criança de 3 anos ter toda essa informação sobre a guerra e sobre um avião, principalmente. Ele dizia que já havia morrido num desastre de avião, em um prédio. E não levávamos muito a sério, achando que eram fantasias infantis. O pai do Carl, querendo confirmar a história que o filho estava contando, foi a uma biblioteca e pegou um livro onde ele conseguiu confirmar que aquele modelo de avião que o filho falava, sim, realmente existe e sim, era um avião bombardeiro, o que deixou eles ainda mais intrigados. Stevenson começou a estudar o caso de Carl em 83 e ficou fascinado com os desenhos feitos pelo menino antes dos 5 anos de idade. Ele desenhava a cabine de um avião com todos os aparelhos. E quando perguntávamos, ele dizia para que serviam e de onde saíam as bombas. Ele sempre afirmava que soltavam bombas. Jim, pai de Carl, pensava tanto nas histórias do filho que resolveu investigar pessoalmente. Sempre tentava surpreendê-lo em alguma falha. E um dia eu disse que voava um Messerschmitt 110 e eu lhe disse que era um avião de combate. Na saída do trabalho, eu fui à biblioteca para procurar sobre aviões alemães na última guerra. E o avião que mencionara era um bombardeiro, conforme ele havia dito. O mais interessante era que o menino de 5 anos não possuía acesso a informações sobre a Alemanha ou sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu nasci depois da guerra e não havia esse tipo de informação em nossa casa. Nunca me interessei por filmes de guerra e não tínhamos livros sobre aviões em casa. Segundo a mãe de Carl, na única vez em que assistiram a um filme sobre a guerra, o menino logo assinalou algumas falhas existentes no filme. Uma noite estávamos assistindo a um filme de guerra e Carl disse que um dos atores era como o sargento dele quando estava na Força Aérea, mas que a insígnia ficava do outro lado do uniforme. Jim foi à biblioteca e pesquisou. A insígnia ficava mesmo do outro lado. Tantas coisas iam sendo confirmadas ao passar do tempo.
Era impressionante. As histórias de Carl eram bastante polêmicas, mas houve uma vez que foi a mais incrível de todas. O menino dizia lembrar de sua morte violenta. Quando tinha meu avião, eu bati num edifício, dizia ele. Afirmava que perdera uma perna e que morrera de hemorragia. Aos 9 anos de idade, a fantástica história de Carl foi documentada num livro sobre a reencarnação. Numa das passagens, Carl narrava com detalhes impressionantes o seu acidente fatal. Dizia que estava voando baixo quando perdeu a consciência. E acordou a tempo de ver que iria bater contra um edifício. Fez um esforço para tentar evitar a colisão, mas era tarde demais. Não pôde evitar o acidente. Agora eu quero abrir um parênteses na história, que é algo que eu não vi nos outros vídeos, porque eu vi esse vídeo na TV inglesa, vi também na americana, mas é algo que eles não mencionaram. Mas a Inglaterra, ela estava lutando contra a Alemanha na Segunda Guerra, e eu achei muito interessante esse menino que disse em reencarnação de um piloto alemão nascer numa família inglesa, numa família que seria inimiga para ele. A história que o Cal contava era tão cheia de detalhes e ele contava com tanta convicção que ele chamou a atenção de alguns escritores e a história dele foi parar em um livro. Esse menino, então, tinha 9 anos na época, ficou super famoso aqui na Inglaterra, saiu em vários jornais, revistas, o que de certa forma não foi positivo para ele, porque ele começou a sofrer bullying na escola. As crianças zombavam chamando ele de piloto nazista, de Hitler e etc. E foi quando ele parou de falar sobre o passado. Então Carl começou a falar sobre o futuro. Em uma conversa com um amigo dele, o Carl falou, sabe, eu não vou viver até os 25 anos, eu provavelmente vou morrer de hemorragia antes dos meus 25 anos. Algo que deixou o amigo do Carl totalmente abismado e imediatamente ele mudou de assunto. Os meninos na escola riam dele, chamando-o de Hitler, de nazista, de piloto alemão. E faziam saudações nazistas, dizendo que ele inventava histórias somente para poder aparecer nos jornais. E aos 9 ou 10 anos parou de falar no assunto. Uma tarde, Carl e eu estávamos no quarto, falando de fatos corriqueiros, coisas de meninos. E ele disse que iria morrer de hemorragia, antes mesmo de completar 25 anos. Ele morreria sangrando. Carl conta que em 1942 ele foi enviado para uma missão aqui na Inglaterra quando o avião dele foi bombardeado. O avião ele começou a cair e ele perdeu a consciência. Só retomou a consciência minutos antes do avião bater num prédio, numa janela de vidro. Ele conta detalhes, lembra da janela se estilhaçando e ele lembra que com a queda ele perdeu a perna direita e que ele teve uma hemorragia muito grande e acabou falecendo. Ele conta isso com riqueza de detalhes. E outra coincidência é que o garoto Carl, ele tinha uma marca de nascença na sua virilha direita, exatamente no lugar que ele diz que na vida passada ele perdeu a perna. Em 1995, Carl trabalhava em uma estação ferroviária e ele teve uma discussão com um dos colegas de trabalho. Esse colega perdeu a cabeça e acabou atacando Carl com uma faca e desferiu 37 golpes. Carl veio a falecer aos 22 anos com hemorragia. Outra coincidência é que nesse mesmo dia em que o Carl foi assassinado, um pouco antes ele teria feito uma viagem para Skin Grove para trazer alguns vagões de trem para a estação onde ele trabalhava. Pasme você ou não, Skin Grove é exatamente o local que há 50 anos atrás ele dizia que seu avião teria sido abatido. Era excepcional que Carl tivesse previsto as circunstâncias e a época de sua morte.
Porém, a história não termina aí. 2 anos após a morte de Carl, as autoridades de Middlesbrough, Inglaterra, encontraram algo que a surpreendeu. A menos de 1 quilômetro da linha de trem onde Carl havia morrido, operários de uma obra encontraram um bombardeiro alemão da Segunda Guerra Mundial. O cônsul honorário John Knight acompanhou a escavação para a retirada do avião. E ao comparar as declarações de Carl e o bombardeiro, ficou extremamente desconcertado. Eu não acredito muito em paranormalidade, mas existem coisas que devem ser explicadas, e eu não posso fazê-lo. John Knight não era o único cético atraído pelo mistério. Hans Mondorf, cônsul-geral da Alemanha, também demonstrou um grande interesse pela história. Os operários descobriram um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial bem perto da linha de trem, que havia sido derrubado em janeiro de 1942. Carl havia dito que sua vida anterior havia terminado exatamente em 1942. Foi um choque saber que o avião caiu exatamente no mesmo ano que Carl dissera ter morrido. Segundo as autoridades, o avião levava 4 passageiros e somente 3 corpos foram encontrados. Depois, o último membro da tripulação foi identificado como sendo Heinrich Richter. Em dezembro de 1997, fui informado que haviam encontrado o último membro da tripulação. Seria possível que Carl Edon tivesse alguma ligação com o bombardeiro alemão e com a vítima que foi encontrada dentro dele? As coincidências eram tantas que as autoridades começaram a investigar as afirmações de Carl. Ele disse que havia estado numa missão na Inglaterra e que havia sido derrubado e se ferido com o avião. O avião caiu de nariz, e a parte frontal ficou destruída, e a tripulação foi vítima dos fragmentos que foram lançados. Várias vezes Carl havia descrito a explosão que ocorrera quando seu avião havia caído. E além disso, a idade da vítima era similar à de Carl no momento de sua morte. A vítima, Heinrich Richter, tinha 24 anos de idade ao morrer. E quando Carl morreu, estava com 22 anos. É algo que deixa qualquer um chocado. Em 1997, a 800 metros de distância de onde Carl foi assassinado em 92, foram encontrados destroços de um avião bombardeiro da Força Aérea Alemã. Foi encontrado um dos tripulantes, que esse avião trazia no total de 4 tripulantes, e 3 foram recuperados logo em seguida a queda do avião, mas um dos corpos não foi recuperado. Junto com os restos mortais desse piloto foi encontrado também um anel. Esse anel tinha uma inicial gravada que era a letra P. A mãe do Carl relembra que ele sempre dizia que ele tinha um irmão que também foi piloto da Força Aérea Alemã, porém o irmão tinha falecido um ano antes dele, então ele usava o anel com a inicial do irmão. Eles tentaram achar algum familiar, mas não encontraram ninguém. A descoberta seguinte foi ainda mais misteriosa. As autoridades encontraram um anel do piloto alemão. Nele havia a letra P. Será que pertencia a algum membro da família de Heinrich Richter? Carl dizia que tinha um irmão, também aviador, que morrera antes dele e que se chamava Peter. As autoridades tentaram em vão fazer contato com algum membro da família do aviador alemão, que foi enterrado na Inglaterra com a presença dos pais de Carl em seu funeral. Então, 2 anos após o casal Valerie e James enterrarem o seu filho assassinado Carl, eles participaram também do enterro do piloto Heinrich Richter.
Era como se estivéssemos sepultando Carl novamente. Eu lembro que minha esposa disse, no funeral do piloto alemão, que agora ele poderia descansar em paz, tanto na vida anterior quanto nessa vida. E esperamos que seja o final de tudo isso. Acho bem possível que quando o avião se acidentou, Carl estivesse nele e que tenha reencarnado. Acho que Carl tentava nos dizer alguma coisa. A mãe de Carl diz que ela se sente leve e sente que a missão dela está cumprida, pois ela deu descanso para o filho dela nessa vida e na vida anterior. Uma história interessante, não é mesmo? O que você pensa sobre tudo isso? É possível uma criança com tão pouco tempo de idade saber de tantas coisas assim, dar tantos detalhes precisos? É algo para a gente pensar, né? Vamos refletir juntos. Se você sabe de alguma história interessante desse tipo, deixa aqui nos comentários, eu vou pesquisar, quem sabe eu faço um vídeo sobre. Esse vídeo, ele tem o intuito de fazer você pensar, realmente os mistérios insondáveis que dizem por aí são realmente insondáveis? E são realmente mistérios? Vamos pensar sobre isso, né? Então, por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo. Tchauzinho.